Olá, pessoal. No capítulo anterior a gente falou sobre a questão da dinâmica narcisista dentro de uma família. Então, algumas pessoas já ouviram falar no que é o estresse pós-traumático, né? Estresse pós-traumático, pessoal, é quando uma pessoa ela vivencia uma situação aonde o nível de estresse é traumático. Por quê? Porque aquilo colocou ela numa percepção de se ficar questionando se ela ia sobreviver àquela situação ou não. Por exemplo, né, um estresse pós-traumático pode acontecer em função de um acidente de carro violento, de um acidente de avião, ou seja, um acidente onde a pessoa ela tem tipo aquela sensação de um filme passar na frente dela, né? E ela não saber se aquilo ali representou que ela ia morrer ou não, mas ela se depara com um potencial iminente aonde ela pode vir a perecer. Tá? Uma pessoa que passa por um assalto, que passa por um sequestro, entendeu? Ela vai ter essa experiência. Então, são experiências onde a pessoa ela percebe, né, uma situação muito séria do risco. Ela percebe um risco de vida muito forte e ela não sabe se esse risco de vida vai determinar que ela venha a perecer ou não. Isso é um estresse pós-traumático. Então, decorrente de um incidente, de uma instância que faça essa pessoa confrontar, entende? Se ela vai morrer ou não. O estresse pós-traumático também acontece em campos de batalha, onde pessoas veem a tropa ou as pessoas na tropa explodindo, perdendo o braço, perdendo a cabeça, sendo mutiladas e normalmente essas pessoas elas então têm esse estresse pós-traumático porque elas vivenciaram atrocidades no campo de batalha, e isso acontece em guerras civis. Evidentemente no Brasil as pessoas não falam muito sobre isso, mas o nível de violência que existe, eu tenho certeza que tem pessoas desenvolvendo estresse pós-traumático sem serem adequadamente tratadas e isso sem ser adequadamente falado. Mas o Brasil é um país extremamente agressivo, né? Onde o nível de agressividade, o nível de atrocidades que acontecem diariamente é um nível absurdo e as pessoas acabam desenvolvendo estresse pós-traumático sem ser tratado e as pessoas começam a ter pesadelos, as pessoas começam a ter ataques de pânico, as pessoas começam a ter insônia, as pessoas começam a ter problemas de pele, as pessoas começam a ter dificuldade de concentração e ninguém, evidentemente, consegue direcionar isso por uma causa e, consequentemente, tratar isso, né? O que é muito triste, o que é realmente muito triste. E até eu tive experiência, não só eu publiquei muitos artigos, né, em periódicos americanos sobre estresse pós-traumático, quanto a minha tese foi sobre estresse pós-traumático e apresentei essa tese na conferência internacional em Boston de estresse pós-traumático e tal. Em suma, eu tenho experiência tanto profissional, tanto acadêmica quanto prática, entendeu? Eu trabalhei durante muito tempo com veteranos de guerra americanos, mais de 1.200. Mas o que me chama a atenção é que até o ano passado, ou um pouco mais do ano passado, eu diria assim, de 2013, né, meados de 2013 até o ano passado,
existe o DMS-5, né, que é o Manual Diagnóstico americano. E até nesse manual não existia nada nada distinguindo entre estresse pós-traumático e estresse pós-traumático complexo. E o que vem a ser o estresse pós-traumático complexo? Existe, não existe? Inclusive, parece que agora em 2016 vai ser incluído, tá, um adendo no DSM-5, se é que não vai ser o DSM-6, aonde aí sim vai haver um compêndio de informações sobre estresse pós-traumático complexo. Mas então, o que vem a ser estresse pós-traumático complexo? Bom, se o estresse pós-traumático já é um inferno na Terra, o estresse pós-traumático complexo significa que a pessoa vivenciou todo aquele horror, toda aquela severidade ao longo de muito tempo. Então, o estresse pós-traumático complexo é o estresse pós-traumático em doses maciças ao longo do tempo. É como se a pessoa vivenciasse, por exemplo, um sequestro todos os dias durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, todos os dias. É como uma pessoa vivenciasse um acidente de avião todos os dias, durante 6 meses, 12 meses, vários anos. Você consegue entender isso? Se a pessoa ela sofre com uma instância que gerou um estresse pós-traumático, um evento, imagine esse evento sendo repetido durante 1 ano, todos os dias. O estresse pós-traumático complexo é uma coisa tão absurda, de complicada e de séria. E, infelizmente, no Brasil ninguém sabe, ninguém trata, ninguém fala sobre isso. E é uma lástima, tá? Mas o estresse pós-traumático complexo é uma situação que fatalmente acontece no abuso narcisista. Aquela criança que nasceu no ambiente narcisista, com pai e mãe, pai e mãe narcisistas, irmãos, irmãs, crianças douradas que se tornam também, né, narcisistas, atacando, judiando, maltratando, abusando dessa criança a bode expiatório, todos os dias, durante anos, vai fazer com que essa criança ela se desenvolva com um complexo de estresse pós-traumático. E isso é uma coisa seríssima. Isso é uma coisa seríssima. Porque não só tem todo aquele abuso, a pessoa ela viveu o horror, entendeu? Na Terra, ela nasceu no ninho de demônios. Esses demônios infectaram ela com veneno tóxico, mental, emocional, físico. Mas ela também agora carrega consequências de um estresse pós-traumático complexo, aonde o estresse pós-traumático complexo é uma coisa tão séria, pessoal, que faz com que a pessoa ela perca completamente a fé. Porque ela se pergunta, puxa, se existe Deus, como é que Deus permite que isso aconteça? É uma situação que ela simplesmente perde a fé no mundo, na vida. Não existe Deus, não existe... Porque se existisse alguma ajuda divina, já teria tirado ela dessa situação pérvida dos narcisistas. Então, o estresse pós-traumático complexo causa isso, causa que a pessoa ela perca completamente a esperança de uma vida melhor, que alguém venha ajudar. E por ela perder a esperança e por ela perder a sensação de que alguma coisa boa vai acontecer, ela vive dia após dia simplesmente sabendo que alguma coisa pode ficar cada vez pior e as coisas ficam pior. Então ela aprende que ela não pode confiar mais em ninguém.
ela não acredita mais nela, ela não acredita mais em nada, e ela se torna praticamente uma morta-viva, sem emoções. Aliás, as únicas emoções que ela tem é esperar a morte, é esperar que alguma coisa pior aconteça. É isso que os narcisistas fazem, pessoal. Essa é a característica do veneno. O que o veneno causa? O que o veneno gera? Então, o estresse pós-traumático complexo é o estresse pós-traumático vivido ininterruptamente durante mais de 6 meses, mas mais provavelmente por anos a fio. Então, a diferença, por exemplo, entre um sequestro que dura 2, 3 dias, uma semana, seria por uma vítima do Holocausto. As pessoas que ficarem em Auschwitz por anos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A pessoa que ficou em Auschwitz, a pessoa que saiu de lá, que conseguiu sair, ela tem um nível de dor e de estresse bem diferente da pessoa que passou um sequestro de 4, 5 dias. A pessoa que, por mais que ela tenha sofrido, por mais horror que tenha sido aquilo durou aquele tempo, breve. Diferente de uma pessoa que ficou anos, todos os dias, numa situação de sequestro muito forte, como Auschwitz. Então, pessoal, isso que são os narcisistas. São pessoas que colocam suas vítimas num local tipo Auschwitz. E as pessoas que estão nesse campo de concentração, elas não têm culpa de estar lá. Mas elas têm como sair. E é sobre isso que esse canal se trata. Obrigado pela audiência de hoje. Espero que tenha ajudado a vocês entenderem um pouco mais o que é um estresse pós-traumático complexo e como isso difere do estresse pós-traumático simples. Obrigado pela audiência e a gente se vê nos próximos vídeos.